Beleza, então vamos orar então. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus, Pai, porque o Senhor nos chamou para esse ministério e eu te agradeço porque o Senhor tem nos capacitado para ele, Senhor. Por isso eu te peço em nome de Jesus que o Senhor continue nos capacitando, nos dando a alegria, Senhor, de servir ao Senhor, de te obedecer, de servir os nossos irmãos, de servir a tua igreja, o seu reino. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos dê sabedoria também. Te agradeço pelos irmãos que estão matriculados nessa classe. Te peço que o Senhor abençoe cada um no conhecimento, na aquisição de conhecimento. E te agradeço, Pai, porque a sua palavra diz lá em Colossenses 2, 3, que todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria estão ocultos no Senhor. Por isso eu te peço que o Senhor hoje permita que nós tenhamos acesso, Senhor, a parte desse conhecimento. Te agradeço pela história da igreja, pela história da sua promessa de estar com o seu povo durante todos os dias, até o fim dos séculos, e te peço em nome de Jesus que esse curso, Senhor, de história da igreja seja para os nossos irmãos e para mim também uma oportunidade de conhecer, Pai, a forma através da qual o Senhor tem cumprido com essa promessa. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, já vi que tem várias pessoas falando aqui com a gente no chat. Sejam bem-vindos aí, Erônia, Elza Gomes, Edna, Márcio Braga. Quero pedir a vocês lá que, quem tiver aqui são 8 pessoas aqui, se puder entrar lá no grupo do WhatsApp e mandar lá um ok para dizer que os demais devem seguir aquele link que eu coloquei lá, tá certo? Peço desculpas a vocês aí pela demora, já está com 19 minutos, né, mas eu tive uma complicação aqui na hora da transmissão, acho que questão de conexão mesmo com a internet. Eu cheguei a começar a transmissão exatamente às 6 em ponto, mas ela não subia o streaming, né, o Google aqui avisava que não tinha streaming de vídeo suficiente para subir, reiniciei o computador 2 vezes, só agora que deu. Agradeço aos irmãos pelas orações. Quem está aqui? Monique chegou também, Erônia já está aí, né? Anaísa. Muito bem, então vamos lá, pessoal. É o seguinte. Na aula passada, geralmente eu começo as aulas fazendo uma revisão do conteúdo que a gente viu na aula anterior, né? A intenção dessa revisão é mais para a gente pegar o fio, né, da aula anterior e dar prosseguimento na sequência do pensamento para a aula da frente, né? Claro que se você não tiver assistido a aula anterior, você se beneficiaria mais se você assistisse. Se você não tiver assistido com a gente ao vivo, você se beneficiaria mais se você assistir ao vídeo que eu coloquei lá no grupo do WhatsApp, que é o vídeo da aula número 1. Então você vai fazendo assim. Quando você não puder assistir ao vivo, você assiste ao vídeo que eu coloco sempre depois. Aqui essa revisão é mais para a gente pegar um fio mesmo do que a gente está fazendo, né? Se bem que hoje vai ser um pouco mais simples, porque a gente tem de conteúdo mesmo, de fato, a gente tem só o início mesmo dessa parte número 6, né, que é a plenitude dos tempos, que é de fato o primeiro capítulo, chamado A Fundação da Igreja e a Era Apostólica. Eu enviei para vocês algumas páginas do PDF do livro de hoje, eu espero que vocês tenham lido. É sempre bom que vocês leiam antes, né, para vocês chegarem na aula já, pelo menos com uma ideia geral do que vai acontecer, né. Mas a gente fez então na aula passada, a gente falou sobre Gálatas 4:4, a gente, né, conversou sobre o que Paulo poderia ter suposto, o que Paulo poderia ter querido dizer quando ele fala sobre Jesus ter vindo, sobre Deus ter enviado o seu Filho Jesus na plenitude do tempo, né? E a gente teve algumas conversas muito importantes sobre isso, e parte da forma histórica, ou vamos dizer historiográfica, né, de se explicar por que, a partir de uma perspectiva humana, é claro, né? Por que Jesus realmente veio na plenitude do tempo? A gente olhar a gente olhar o legado romano, né, que havia no contexto da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus, e a gente viu isso na aula passada, né? Então essa é a brevíssima revisão da aula passada, porque realmente na aula passada, em termos de conteúdo, foi só isso que a gente viu. É claro que a gente fez uma apresentação do curso também, mas não tem necessidade de a gente voltar nela agora. Então a gente continua aqui ainda nesse mesmo capítulo número 1, e nesse mesmo subitem aqui chamado A Plenitude dos Tempos, para a gente seguir em direção, para a gente trocar a cor aqui que ficou branco, para a gente seguir em direção ao segundo legado, que é o legado grego. Tá vendo? Eu tô com uma dificuldade de talento aqui, ó. Tá bastante lento hoje aqui.
É a vida, né? Ixi, alguém clicou aqui para cima, vamos ver aqui se fica melhor assim. Tá muito grosso ainda, né? Vamos colocar mais um assim. Bom, então vamos lá então. A gente fala hoje sobre o legado grego, o legado judaico e vai dando sequência aí aos itens, aos subitens dentro do capítulo 1, entrando inclusive, o plano hoje era entrar inclusive no capítulo 2, provavelmente a gente não vai ter tempo por causa desse atraso do começo. Mas a gente tem, mas está tudo sob controle, porque na primeira aula a gente deveria ter feito 3 itens só e eu cheguei a fazer 5, né? Iniciei inclusive o sexto. Então vamos lá então. A gente tem aqui o seguinte, a gente tem, em termos de legado grego, você já deve ter ouvido a expressão filosofia grega, filosofia clássica, né, ou filosofia antiga, né? E você já deve ter ouvido falar de figuras como Aristóteles e o Platão e o Sócrates também, com certeza. O que acontece é que o Império Romano, que tinha o domínio da região ao redor ali do Mar Mediterrâneo, tinha também uma influência, influenciava as regiões, como a gente viu na aula passada, influenciava as regiões ao redor, né? Todas as regiões que ele conquistava ele influenciava, principalmente do ponto de vista mais especificamente administrativo. E o império, aquilo que se pode considerar como o império grego, ou como o império macedônico, ou como o império helênico, né, ou helenista, desde 300 até 323, com o Alexandre o Grande. E é claro que posteriormente também, depois da morte do Alexandre o Grande, em 323, essa influência do helenismo, o helenismo, o que é o helenismo grosso modo? O helenismo é a expansão da cultura grega em direção ao Oriente, principalmente ao Oriente, nas conquistas do Alexandre o Grande, e obviamente a manutenção dessa cultura posteriormente. Né? Só que essa cultura ela é espalhada pelo Oriente, pelas conquistas do Alexandre, ela é espalhada obviamente com a língua, né? A língua passa a ser o grego para aquele período era como se fosse o inglês hoje, né? Se você quer falar com o mundo hoje, você aprende a falar inglês. E naquela época, se você queria falar com o mundo conhecido, você aprenderia grego, né? E o grego espalhou por essas regiões que o Alexandre o Grande conquistou naqueles pouquíssimos anos da sua expansão, numa mistura de cultura grega com macedônica. O Alexandre é da Macedônia, que é uma região no extremo norte da Grécia, uma região obviamente influenciada pelo pensamento grego. Aliás, o próprio Alexandre foi aluno do Aristóteles, né? Então ele avança principalmente para o Oriente, mas ele avança com esse helenismo, né? Com essa espalhando essa cultura grega para todos os lados. Ele funda, por exemplo, a cidade de Alexandria, que é no extremo norte da África. Aliás, no extremo norte da África, na região onde é o Egito, né? Ele funda algumas cidades, inclusive, chamadas de Alexandria, ou algumas mudaram de nome, mas Alexandria continua. E ele, portanto, espalhando esse pensamento grego, né, o que a gente chama de helenismo, ele espalha principalmente um dos aspectos culturais mais importantes que ele encaminha, né, para esse avanço, é a língua, né, a língua grega. O Novo Testamento, por exemplo, é todo escrito originalmente em grego, né? É claro que há algumas variações ali do idioma, né? Há dialetos né, e formas diferentes de escrita do grego. O grego do Novo Testamento é chamado de grego koiné, que é um grego mais popular, né? Um grego de acesso mais popular. Mas havia, enfim, uma importância muito grande na perspectiva da plenitude do tempo, que a gente fala em Gálatas 4:4. Havia, portanto, uma importância muito grande do grego. Né? A comunicação, o evangelho é comunicação, né? O evangelho é evangelismo, e para evangelizar é preciso comunicar. E quando você comunica naquela região que não fala, a região apesar de ser romana, né? E a língua original de Roma é o latim, e apesar de ter um domínio romano já na época de Jesus, aí eu já estou saindo já dos 323, mais ou menos 300 anos, né? 320 anos, 270 anos, perdão. Cerca de 270 anos depois, 280, a língua do Império Romano é o latim, mas a língua oficial da região, a língua oficial que alcança as pessoas, que alcança as coisas, é indiscutivelmente o grego, né? Então, o grego é uma característica importante e o cristianismo se beneficia dessa característica. Então, por que a gente está falando sobre a plenitude dos tempos? Então, qual é a segunda forma de você identificar? Não estou dizendo comprovar, porque a gente não precisa comprovar uma palavra de Paulo, né, em Gálatas, que é
uma palavra inspirada por Deus, né? A gente não precisa ficar buscando comprovação para ela necessariamente, mas uma forma humana, histórica, de comprovar por que a gente entende, como que a gente entende essa expressão que Paulo utiliza, que é a plenitude do tempo, ou dos tempos, é você observar o legado romano, como a gente viu, e esse legado grego. A língua, obviamente, é uma das mais importantes, né? O cristianismo se beneficia de todos esses legados aqui. Quando eu falo legado aqui, é legado para o cristianismo, né? Para o advento de Jesus, né? Então, a gente fala, em termos de língua, a gente fala também em filosofia. Uma coisa muito interessante que eu sempre falo nesse ponto nas minhas aulas de panorama da história da igreja é que existe uma birra, né, uma certa birra dos cristãos em relação à filosofia. Isso é muito, muito, muito ruim, né? Eu acho que a gente tem existem algumas razões para que isso aconteça, mas eu não gosto dessas razões, eu não aceito essas razões como sendo suficientes para a gente abandonar a filosofia. Filosofia é uma linguagem do mundo, é uma linguagem da realidade. Então, se você quer saber a realidade, você não vai saber a realidade tomando um sorvete no parque no domingo. Você vai conhecer a realidade. É claro que eu estou falando da realidade como um todo, né? Você vai conhecer a realidade estudando filosofia, conhecendo os pensamentos que foram desenvolvidos. Eu falei na minha oração hoje sobre Colossenses 2:3. Todo conhecimento está oculto em Cristo. E Cristo revela esse conhecimento para a humanidade, Deus revela esse conhecimento para a humanidade, assim como ele bem entende. É claro que esse conhecimento vem a partir da natureza, né? O próprio Paulo fala isso em Romanos, vem a partir das experiências sensoriais, né? Que os empiristas do século XVI em diante Descartes, Locke, Hobbes, Locke, vão identificar como forma de conhecimento, a única no caso deles, a própria revelação direta de Deus para os profetas e no caso do Novo Testamento, para os apóstolos de Cristo, são outra forma de conhecimento. Então, Deus distribui esse conhecimento da forma como ele bem entende. Nós aqui estamos buscando conhecimento, né? Então, ele está distribuindo para nós aqui, está permitindo que a gente acesse o conhecimento que ele separou para a gente, né? Mas a filosofia é indispensável para chegar até esse conhecimento. Um curso como esse aqui, por exemplo, não menciona, a gente não fala a quantidade de conceitos filosóficos que a gente utiliza, a gente não fala, né, porque é um curso panorâmico, é um curso rápido, mas a gente não consegue escapar da filosofia. Não é uma questão de escolha, né? Você pode não gostar de filosofia, você pode achar que ela atrapalha a sua fé, você pode até ter confirmação de que ela atrapalha a sua fé em certos aspectos, você pode conhecer pessoas que você considera como tendo sido atrapalhadas na sua fé por causa da filosofia, mas você é um ser humano que vive no mundo que Deus criou, e o mundo que Deus criou é uma realidade, e essa realidade tem informações a serem lidas, né? E essa informação é lida através da filosofia também. Como eu disse, tem outras formas, mas a filosofia também. Então, se a gente não descarta a nossa experiência sensorial, né, os 5 sentidos, né? Se a gente não descarta a nossa experiência espiritual, se a gente não descarta a inspiração que Deus dá, né, para os escritores da Bíblia, então a gente também não deveria descartar a filosofia. E o que acontece é que o mundo, do ponto de vista filosófico, estava pronto para o Evangelho, estava pronto para Jesus, porque os filósofos gregos, principalmente gregos, eles já vinham buscando a verdade. É claro que tudo isso não é exatamente idêntico à forma como Jesus apresenta a verdade no seu ministério. Quando Jesus diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está falando uma coisa, né? Os filósofos estavam buscando a verdade. Quando você está buscando a verdade, eu lembro de uma frase, eu não me lembro qual foi o filósofo que disse isso, mas ele disse assim, a coisa mais certa para a pessoa que busca a verdade é que ele vai encontrar a verdade. Então, quando você está buscando a verdade, você vai encontrar eventualmente, né? E a busca pela verdade era uma característica dos filósofos gregos que já ficou como legado para que a gente pudesse confirmar aquilo que Paulo chama de a plenitude dos tempos, né? A questão da transcendência também era fundamental, porque existia um emaranhado de religiões naquele tempo, existia apenas uma religião monoteísta, digna de nota, no mínimo. Eu me lembro de ter ouvido de uma religião que adorava o Deus, que adorava o Sol como Deus e que era monoteísta na medida em que só o Sol era Deus. Mas é circunstancial considerando a importância e a abrangência do monoteísmo judaico, né, que a gente inclusive vai falar logo mais chamando ele de monoteísmo ético. Mas havia, portanto, uma única religião monoteísta e todas as religiões, nem todas as religiões, aliás, tinham um viés transcendente,
A palavra transcendente significa além do que é criado, além do material. É só você pensar, por exemplo, e é muito fácil pensar assim, não é muito difícil pensar assim, Deus cria, quando Deus diz haja luz, antes que Deus criasse, não havia nada criado, né? Não havia nada criado. Todas as coisas criadas foram criadas a partir do haja luz, a partir do Gênesis 1:1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, né? Então todas as coisas criadas são criadas a partir desse momento. Então antes disso não há nada criado. E existiam filosofias, perspectivas filosóficas e religiões que acreditavam que a matéria era tudo que existia, né? Quando eu coloco redondo assim, dá a impressão que eu estou querendo colocar o globo terrestre, mas não é só a Terra, né? A matéria é o universo inteiro. Aliás, assim, tem uma brincadeira que eu sempre faço, não vai dar para fazer aqui hoje porque demora para responder aqui no chat, mas a brincadeira que eu sempre faço no começo de uma aula como essa presencial é perguntar para vocês quem acredita que o universo é eterno. Vamos fazer essa brincadeira? Nós temos aqui 12 pessoas assistindo com a gente. Eu quero que vocês respondam no chat aí. Eu vou até dar um tempo enquanto eu tomo água, é bom que eu descanso um pouco. Quantas pessoas acreditam que o universo é eterno? Aí, se você acredita que o universo é eterno, você escreve sim lá no chat. Então, se você acredita que o universo é eterno, escreve sim lá no chat pra gente. Vamos ver? Vamos lá, até agora ninguém escreveu, hein? Quem acredita que o universo é eterno? Nós temos 12 pessoas assistindo com a gente ao vivo. Vamos lá. Se ninguém colocar é porque ninguém acredita que o universo é eterno, né? Monique já disse que não. Bom, você pode colocar que não também, né? Vamos fazer assim? Vamos fazer uma lista aqui para a gente fazer uma votação? Vamos colocar a lista do sim e a lista do não. Então vamos marcar aqui. A Monique disse que não. Edna disse que não, então tenho 2. Erônio perguntou, eterno? Sim. Você acredita, Erônio, que o universo seja eterno, infinito? Talvez se eu mudar a palavra fica mais fácil de responder. Você acredita que o universo seja infinito? Temos 2 não. Aliás, eu coloquei, marquei aqui no sim, mas é no não que eu tenho que marcar. Peraí que travou aqui, mas eu já transfiro. Elza disse que não também. Então temos 3 não, né? Vamos ver se a gente consegue pelo menos chegar próximo aí. Estou com 3 não e um sim. Erônio disse que não também, então fica 4 não. Mas tinha 12 pessoas assistindo, 3 pessoas saíram da transmissão. Será que ficaram com medo de responder? Mas não precisa sair, não, é só não responder. Tinha 12, agora tem 9. Vamos lá, tem 4 respostas. Se são 9, faltam 5. 5 respostas aí. Quem acredita? Paulo Freire disse que o universo não é eterno. Muito bem, mais um. Quer dizer, muito bem não, né? Resposta mais um aí. Quem mais? Vamos lá. Tem 5 respostas, faltam 4. Tem 9 pessoas ao vivo conosco aí. Nada? Ninguém mais arrisca? Bom, então é o seguinte, vou deixar de lado aqui a minha lista e vou tentar seguir aqui para a gente continuar. Vamos ver então. Bom, então é o seguinte, a questão da transcendência indica o seguinte, nós temos um Deus transcendental, ou seja, ele está fora do universo, ele está fora do material, ele acessa o material e o universo quando ele bem entender. Responderam no grupo lá, não, né? Tem mais um outro não aqui. Responderam no grupo do WhatsApp lá, não. Erônio Rodrigues, todos estão dizendo não. Pois é, todos estão dizendo não. Então vamos lá. A questão é a seguinte: os gregos já tinham, filosoficamente falando, Anaísa, eu vi a resposta não aqui, Anaísa. Os gregos tinham já a perspectiva da transcendência, e algumas religiões, algumas perspectivas, né, filosóficas de pensamento não tinham a transcendência como percepção. E para o cristianismo, a transcendência é fundamental, porque o Deus que nós pregamos, o Deus que nós pregamos, o Deus que nós evangelizamos, ele tem que ser transcendente, porque se ele não for transcendente, ele está dentro do mundo, ele faz parte da própria criação.
E outra coisa que é transcendente também é a vida, porque afinal de contas Deus cria a gente para ser eterno. Né? Inclusive você já aprende uma coisa importante aqui. Ó. Existe uma diferença entre infinito e eterno. Né? Você vai ver respostas diferentes para isso. Tá? A minha perspectiva é de que o infinito significa sem começo e sem fim. Certo? Como, por exemplo, o próprio Deus. O infinito, para mim, é a coisa mais poderosa que existe, porque é a única coisa... o infinito é uma qualidade que é tão poderosa na minha percepção que só apenas um ser pode ser infinito. Obviamente, se o universo for infinito, então Deus não é. Então aí o Deus que você serve não é infinito. Quando eu faço essa brincadeira na sala de aula, geralmente eu digo que o universo é material. Sim, o universo é material, Monique. O universo é material. Tudo que é criado é material. Eterno somos nós. Isso, Herônio. E Herônio completa dizendo o seguinte. Eu coloco aqui que eterno é aquilo que foi criado, mas sem fim. Em outras palavras, nós não existimos eternamente no passado, mas nós vamos existir eternamente no futuro. E o cristianismo se beneficiou do legado grego na medida em que os filósofos já diziam isso, que havia vida depois da morte. Aliás, o Platão ia muito mais além, porque ele dizia que a nossa vida começa antes da criação, a nossa vida começa antes da encarnação, e a gente encarna num corpo, ou seja, nós temos aquilo que o Platão chamava de pré-existência das almas, da alma. Né? Toda a matéria é finita. Muito bem, a Monique colocou aqui, ó, toda a matéria é finita. Aliás, é bom lembrar uma coisa importante. Nem toda a matéria... Eu entendi o que a Monique quis dizer, ela está certa, mas nem toda a matéria é finita na medida em que nós, por exemplo, fomos criados como matéria. Claro que nós temos uma alma, né? Uma alma incorpórea e imaterial. A gente vai ver isso quando a gente trabalhar com Agostinho lá no final do século IV, início do século V. Nós temos um corpo material que é criado, mas que esse corpo vai ser restaurado para a eternidade. Então nem toda a matéria é finita. Mas eu entendi o que a Monique disse, ela está certa. Na comparação entre o transcendente, que é, no caso, o nosso Criador, por exemplo, e no material, então o transcendente é o único que é infinito. Em que sentido? Ele é infinito porque ele não tem nem começo e nem fim. Nós, como seres humanos, nós temos começo, por isso nós somos eternos, e nós vamos viver eternamente. E aí a questão do cristianismo entra importante porque a gente prega que a gente deve confessar Cristo como Senhor e Salvador, crer que Ele foi ressuscitado por Deus, arrepender dos pecados e aceitar o sacrifício dele como único suficiente para a nossa salvação, para que a nossa eternidade seja no céu com Ele. Caso contrário, nossa eternidade vai ser no inferno. Então, assim, isso aqui é só um esboço do que poderia ser visto em termos de filosofia para isso, mas a ideia é que os gregos trouxeram, trouxeram mesmo, né? Claro que o judeu já tinha essa percepção, mas num outro contexto. Mas a filosofia grega já trouxe essa percepção de transcendência, né? E, obviamente, a vida após a morte. Né? Se existe um Deus transcendente, então existe uma perspectiva de vida após a morte. Só que é claro que a vida após a morte, a transcendência e a busca pela verdade na perspectiva grega e filosófica não é exatamente a mesma da perspectiva cristã. Isso é fundamental para que a gente entenda por que o cristianismo se apropria da filosofia, mas não abraça ela de forma cega, né, de forma completa. Por quê? Porque aí vai haver problemas que a interpretação bíblica, a exegese, vai alterar a dependência que o cristão tem, por exemplo, ou o cristianismo tem da filosofia grega. E eu estou falando grega, mas não é só grega, depois vai haver filosofia de outros lugares também. Né? Bom, deixa eu só perguntar para vocês aí no chat rapidamente se vocês têm alguma dúvida sobre essa parte, e eu já vou passar para o legado judaico. Eu estou perguntando aqui, mas se vocês quiserem fazer a pergunta aí no chat, eu estou olhando, mas vai demorar um pouquinho para chegar para mim, mas eu continuo aqui para a gente não perder muito mais tempo. O outro legado que a gente trata quando a gente fala sobre a plenitude dos tempos é o legado judaico, obviamente. Né? Ele é o mais importante, aliás. Eu deixo ele por último sempre, mas ele é o mais importante. O legado judaico é importante, só de saída ele é importante porque o próprio Jesus era judeu. Olha que importante. Você talvez não tenha pensado nisso antes, mas Jesus era judeu, ele nasce como judeu, é criado como judeu, cresce como judeu, aprende as escrituras do Antigo Testamento como judeu,
prega como judeu para um público judeu e os judeus ouvem e entendem o que ele diz a partir de uma cosmovisão judaica. Vou repetir isso para você. Jesus é judeu, ele nasce judeu, ele cresce judeu, ele aprende tudo que ele aprende na infância e na adolescência como judeu, ele aprende a interpretar ou a conhecer as escrituras do Antigo Testamento judaico, né? Do Antigo Testamento judaico. A partir de uma perspectiva judaica, ele prega com a perspectiva judaica, os seus discípulos são judaicos, são judeus, e os seus discípulos entendem o que ele prega e o que ele diz a partir de uma perspectiva judaica. Então, é incontestável o legado judaico. Deixa eu ver as perguntas aqui. Alma e espírito são distintos? Essa é uma pergunta muito, muito importante. Teologicamente, existem duas formas de você entender isso. Você pode entender que a existência humana é tripartite, ou seja, corpo é independente, corpo é uma entidade separada da alma e separada do espírito. E você pode entender de maneira bipartite, corpo e aí o espírito e a alma sendo uma coisa só. Agora, claro que aqui não é o caso de a gente responder, até porque são duas respostas. Você pode ser tricotômico, acho que a terminologia é essa, tricotomia ou dicotomia. Você pode ser tricotômico na medida em que você acredita que a alma e o espírito são autônomos, né? E você pode ser dicotômico. Eu da minha parte, eu prefiro me posicionar na dicotomia. Eu acredito que alma e espírito sejam a mesma coisa, né? Mas eu posso estar enganado, eu nunca estudei teologicamente essa perspectiva. O que eu sei é que historicamente se desenvolveram duas perspectivas, né, duas perspectivas mesmo para essa resposta. Né? A sua pergunta é importante, mas ela tem as duas respostas. Tá? Cabe a você, por exemplo, conhecer, eu posso depois procurar algum texto sobre as duas coisas para você se posicionar, viu, Monique? Mas a pergunta é importante. Eu não estou fugindo da resposta, não, mas é porque realmente a pergunta tem duas formas de resposta mesmo. Ou denominações diferentes para a mesma coisa. Pois é, aí seria terminologias diferentes para a mesma coisa se você fosse dicotômica, né? Eu vou depois confirmar se a terminologia é essa mesmo. Mas vamos lá, vamos seguindo. Então, olha só, uma outra característica que é importante considerando o legado judaico é a questão do messianismo. A questão do messianismo é obviamente muito importante porque Jesus é o Messias, e se você não cresce que Jesus era o Messias naquela época, você não teria entendido que ele é o Salvador, que ele é o Messias, e você, obviamente, ia passar em branco. Né? E o cristianismo, aliás, o judaísmo é a única, não é a única religião que oferece uma perspectiva messiânica, mas se você, como judeu, não aceita o messianismo naquele período, você não segue na linha que vai dividir depois para o cristianismo. Né? Então o messianismo é uma herança que o cristianismo tem do judaísmo, é um legado. O monoteísmo ético é importante. Não apenas o judaísmo é monoteísta, assim como o cristianismo passa a ser também, mas ele é ético. E, aliás, ele é ético, eu até esqueci de colocar uma terminologia que ajuda a entender aqui. Ele é um monoteísmo ético barra normativo. Ou seja, ele não é simplesmente ético porque ele oferece um sistema ético para você seguir, mas ele é normativo em que sentido? Ele estabelece normas. Né? Então, nós não somos só cristãos que admiramos Jesus como um grande homem, né? Como, por exemplo, os espíritas, né? Os muçulmanos, por exemplo, admiram Jesus como um grande homem, como um grande mestre, como um grande rabi, como uma grande figura da história da humanidade. Enfim, nós não apenas somos cristãos nesse sentido, nós admiramos Jesus como tudo isso, mas ele não é só isso, ele é Deus, e ele ordena. Então o cristianismo é um monoteísmo, ou seja, um Deus apenas, ético barra normativo, ou seja, não é uma ética descritiva. Ele não descreve o que é certo e errado, ele não descreve a distinção entre uma coisa e outra. Ele é um sistema ético normativo na medida em que ele estabelece normas. Né? E o outro legado importante, você vai se lembrar disso na perspectiva paulina, é que o cristianismo se beneficia, né, os primeiros cristãos, que a gente vai falar sobre eles hoje mesmo, eles se beneficiam das sinagogas, né? A diferença principal entre sinagoga e templo é que a sinagoga, quando os judeus são quando os judeus são levados cativos e não estão mais em Jerusalém, eles não estão mais no templo e, portanto, não podem adorar no templo e seguir os rituais do templo. Então, eles estão fora de Jerusalém, estão fora do lugar onde presentemente está o templo e, portanto, eles têm que se reunir de alguma forma. Então, as sinagogas são criadas nesse sentido. Mas as sinagogas não são criadas para serem comparadas ao templo. A perspectiva do judeu é sempre a volta
para a sua nação, para que ele possa voltar a cultuar no templo. Né? Mas enquanto isso não acontece, porque eles são cativos, por exemplo, de Nabucodonosor, só para citar um exemplo, eles precisam se reunir, né? É como se fosse uma perspectiva hoje, é como se fosse uma coisa hoje parecida com a China, né? A China não tem igreja, ou quer dizer, tem, mas só as igrejas do governo, do Estado, mas a China se reúne em aquilo que ficou conhecido como igrejas subterrâneas, né? Com a perspectiva de que um dia vá se encontrar numa igreja. E as sinagogas, então, eram utilizadas por Paulo. Paulo sempre diz que ele chega primeiro no ambiente, procura sinagogas e prega primeiro para os judeus, né? Tenta primeiro conversar com os judeus. Não conseguindo sucesso, e mesmo que conseguisse sucesso, ele sairia para os gentios, porque ele é o apóstolo aos gentios. Né? Então, essa é um outro legado também, que dá essa dimensão, e isso aqui, eu já encerro esse pedaço aqui, né? Dá essa dimensão do que Paulo quis dizer quando ele disse que, vindo, porém, essa expressão que é importante, né? A plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Certo? Então é nesse sentido que a gente começa um curso de história do cristianismo, compreendendo o que significa essa expressão cara para o cristianismo, né? Que é a expressão plenitude do tempo. Né? Bom, eu vou deixar vocês aí para fazer mais perguntas, mas vou seguir aqui para a gente conseguir fazer pelo menos uma parte do capítulo do subitem 7 aqui, do subitem seguinte. Vamos lá então, olha só, deixa eu colocar um quadro para vocês importante aqui. O cristianismo começa. Alguns historiadores tendem a colocar o início do cristianismo em várias datas diferentes. Para nós que somos cristãos, mais especificamente cristãos. Bom, cristão em geral, não tem nenhum cristão que considera o início do cristianismo em qualquer outra data senão o próprio advento de Jesus. Né? Então o cristianismo começa. O advento do cristianismo é o início do ministério de Jesus, certo? E nós vamos colocar essa data do início do ministério de Jesus para ficar redondo em 25, e todas as datas que eu colocar são sempre depois de Cristo. Então eu não vou utilizar aquela menção DC, né? Porque não vai ser necessário. Então o cristianismo começa em 25, certo? E aí a gente vai ter o seguinte, a partir de 25 eu vou ter três. Aliás, deixa eu colocar uma coisa importante que eu não tinha colocado, eu acho, na primeira aula. Deixa eu ver qual a pergunta que apareceu aqui. Qual é a versão da tradução da Bíblia que você disse que gosta na aula passada? A que eu mais gosto, não por gostar, mas por apreço, mas pela pesquisa sobre o grau de fidelidade com os textos originais, em português é a ARA. A ARA significa Almeida, Revista e Atualizada. Ela tem esse símbolo aqui, ó. Revista e atualizada. Então ela tem esse símbolo que é essa bolinha, como se fosse um círculo aqui, né? Bom, um círculo, como se fosse uma aliança, né? Aqui só está RA, mas normalmente ela é ARA, Almeida, Revista e Atualizada. Essa é a versão. É isso mesmo. Essa é a versão que eu considero a mais próxima dos textos originais e que. Bom, eu não posso dizer isso com toda segurança porque não é o caso, mas eu acredito que quando eu estou lendo a ARA. Aqui na frente aparece o nome certinho, ARA, Almeida, Revista Atualizada. Quando eu estou lendo a ARA, eu tenho um senso de segurança, né? Está mais próximo do texto original. Bom, então a gente teria o seguinte, ó, na história do cristianismo, a gente divide a história do cristianismo em 3 partes maiores, a gente chama de macroperíodos. Os 3 macroperíodos, a palavra macro significa maior, grande, né? Períodos. Os 3 macroperíodos são. Tem os 3 macroperíodos, né? Os 3 macroperíodos são esse primeiro aqui, que é a Igreja Antiga, que vai de 25 a cerca de, a gente vai falar sobre isso posteriormente, né? Algumas datas aqui realmente são você teria mais algumas opções de datas, mas vai até em torno de 590. Daí a gente vai ter a igreja, essa daqui é a igreja antiga, esse primeiro período aqui. Vai ter essa linha aqui. Então 590 seria esse ano aqui. Né? A segunda seria a igreja. A segunda é a igreja medieval, que vai, obviamente, de 590, né? Tá travando muito aqui, né? Marmon, sinagogas. A pergunta aqui. Seria bom se tivéssemos uma tradução direta do hebraico grego para português. Tem, essa tradução é direta.
Não do hebraico, do grego, né? É bom, sim, hebraico, sim. Essa tradução é direta do hebraico e do grego, exatamente, porque ela é em cima do texto original. Aliás, do idioma original, né? Marlon, as sinagogas iniciaram com os apóstolos, né? Tempo de Jesus. Não, não, errônea, já havia sinagogas anteriormente. As sinagogas não iniciam no período do Novo Testamento, não. Então, 590 até 1517, que é o início da Reforma Protestante. Aliás, o início não, o marco, né, da Reforma Protestante. O início da Reforma Protestante é antes, a gente vai ver depois. E o último período seria o da Igreja Moderna, que é, obviamente, de 1517 até hoje, certo? Esses são os considerados 3 macroperíodos. Agora, dentro desse macroperíodo chamado de história da Igreja Antiga, a gente tem a primeira geração, a segunda geração, a terceira geração e a quarta geração. São 4 gerações e a gente vai estudar essas 4 gerações aí nesse próximo capítulo. Eu vou encerrar a aula agora às 18h55, mas na próxima aula a gente vai ver. Então, essas 4 gerações, eu coloquei isso aqui agora porque eu queria que você tivesse essa ideia das 4 gerações para a gente começar a partir da próxima aula falando sobre elas. Se eu mudar só essa cor aqui, se eu mudar essa cor aqui, vai dar um contraste bacana aqui. Vou colocar ele aqui de laranja. Certo? Então, aqui dentro desse macro período chamado de Igreja Antiga, que vai de 25 a 590, nós temos 4 gerações e a gente estuda já na próxima aula a primeira geração, que é a geração dos apóstolos, tá certo? Bom, 18h54, infelizmente tivemos menos tempo hoje, nós iríamos até Clemente de Alexandria, Clemente de Roma, né, que era aqui, Clemente de Roma, mas vou tirar isso daqui para a gente ficar com a aula 2 em outro lugar. Então a gente vai encerrar aqui. Infelizmente por causa do nosso atraso de hoje, né? Marco que foi até aqui. E a gente prossegue a partir da próxima aula. Tá certo? Bom, então é o seguinte, vou encerrar com uma oração. E é isso aí, meus irmãos. Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe. Qualquer pergunta que vocês não tiverem tido tempo de fazer aqui no chat por causa do atraso da transmissão, manda lá no chat, no WhatsApp, que a gente responde, inclusive, durante a semana, tá certo? Vamos orar. Louvado seja o Senhor, Pai, porque encerramos agora mais um dos nossos encontros, apesar de ser à distância, mas mais um encontro que estudamos a história da igreja. Te peço que o Senhor abençoe a nossa transmissão, para que a gente não tenha esses empecilhos que nós tivemos como hoje. Te peço que o Senhor abençoe as transmissões todas que a igreja tem feito. Abençoa a nossa igreja nesse tempo e abençoa a nossa vida também, Senhor. Eu peço ao Senhor que aumente o nosso conhecimento sobre o Senhor, sobre suas promessas, para que a gente aprenda a adorar o Senhor de forma mais apropriada. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Até a próxima. Valeu!